Alberto distribuiu todas as ações da empresa para os filhos e bateu nas portas deles com roupas surradas, se apresentando como um mendigo. Nenhum dos 3 filhos abriu a porta para ele, mas o velho segurança, um antigo inimigo da família, o alimentou e lhe deu uma cama. Escreva nos comentários de qual cidade você é. Inscreva-se no canal. O vento cortante da noite penetrava nas camadas finas do tecido gasto que ele vestia, fazendo cada osso do seu corpo doer como se fosse vidro prestes a quebrar. Alberto caminhava pelas ruas silenciosas do bairro mais rico da cidade, onde as mansões se erguiam como fortalezas inalcançáveis atrás de muros altos e cercas elétricas. Ele sentia o peso das sapatas velhas nos pés, cada passo uma lembrança cruel de como havia caído tão baixo aos olhos de quem mais deveria amá-lo. A luz dos postes piscava intermitentemente acima de sua cabeça, projetando uma sombra longa e distorcida que parecia zombar de sua situação atual. Será que ele conseguiria sobreviver aquela noite sem um teto sobre a cabeça? O silêncio era tão profundo que ele podia ouvir o próprio coração batendo descompassado no peito, um ritmo de medo e indignação. Ele passou pela primeira casa, a do filho mais velho, e ainda podia ver as luzes da festa através das janelas amplas de vidro. A música abafada vazava para a rua, uma melodia alegre que contrastava violentamente com o frio que congelava sua alma. Por que o sangue não se tornava água naquela família? Ele continuou andando, arrastando os pés, evitando olhar para as câmeras de segurança que o seguiam como olhos de predadores. Cada câmera era um lembrete de que ele era agora um intruso em sua própria vida, um estranho na terra que havia conquistado com décadas de suor. A dor no peito não era apenas física, era uma puntada aguda de traição que se espalhava por suas veias. Ele chegou ao portão da segunda casa e parou por um instante, esperando talvez um milagre, um sinal de arrependimento. Nada aconteceu, apenas o som distante de um carro passando na avenida principal. A escuridão parecia engoli-lo aos poucos, e ele se perguntou se aquilo era o fim de sua linhagem. Onde estava a lealdade que ele ensinou durante tantos anos? Alberto suspirou, o ar saindo de seus pulmões em uma nuvem branca que desapareceu rapidamente na noite. Ele precisava continuar. Não podia ficar parado ali esperando a piedade de quem não tinha coração. As pernas tremiam de exaustão, mas ele forçou o corpo a se mover, passo após passo, na direção da terceira propriedade. A terceira porta foi a mais dolorosa, pois era o filho mais novo, aquele que ele sempre acreditou ser diferente. Quando aquela porta também se fechou, algo dentro dele se rompeu definitivamente, como uma corda esticada além do limite. Ele virou as costas para a mansão iluminada e começou a caminhar em direção à parte mais antiga da cidade. O asfalto dava lugar a paralelepípedos irregulares, e as grandes árvores faziam sombras ameaçadoras sobre o caminho. Ele não sabia para onde estava indo, apenas sabia que não podia voltar para trás. Seria aquele o último passeio do homem mais poderoso da região? A cidade dormia, mas Alberto estava acordado em seu próprio pesadelo, consciente de cada detalhe miserável ao seu redor. O cheiro de lixo de uma lixeira virada na esquina fez seu estômago revirar, lembrando-o de sua nova realidade. Ele era invisível agora, um fantasma em vida, ignorado pelos carros de luxo que passavam sem reduzir a velocidade. Uma gota de chuva começou a cair, fria e pesada, anunciando uma tempestade que se aproximava do sul. Alberto apressou o passo, procurando qualquer abrigo que pudesse encontrar antes que o céu desabasse sobre ele. Foi então que viu uma luz fraca vindo de uma pequena cabine de segurança no canto de um terreno baldio. A cabine era velha, pintada de um azul descascado, com um aquecedor elétrico ligado que emitia um brilho alaranjado convidativo. Ele se aproximou com cautela,
temendo ser expulso também daquele último refúgio. O homem lá dentro estava lendo um jornal antigo, com uma xícara de café fumegante sobre a mesa de metal. Quando o homem levantou os olhos e viu a figura parada na chuva, não houve desprezo em seu rosto. Houve reconhecimento. Alberto prendeu a respiração, esperando o pior, preparado para ouvir ordens para sair dali imediatamente. O segurança se levantou lentamente, abriu a porta da cabine e fez um gesto silencioso para que ele entrasse. Alberto hesitou, confuso com aquela acolhida inesperada vinda de um estranho. Ele entrou, e o calor do pequeno espaço atingiu seu rosto como um abraço físico. O segurança fechou a porta, bloqueando o vento e a chuva lá fora, criando uma bolha de silêncio entre os dois. Alberto olhou para o homem, tentando entender por que aquele desconhecido faria algo que seus próprios filhos se recusaram a fazer. O segurança não disse nada inicialmente, apenas apontou para uma cadeira de plástico no canto da cabine. Alberto se sentou, as pernas finalmente cedendo ao cansaço acumulado de horas de caminhada e rejeição. O homem pegou um pacote de biscoitos e um termo com café e colocou-o sobre a mesa entre eles. Comer seria admitir sua fome, mas o cheiro da comida era irresistível após tanto tempo sem nada. Alberto pegou um biscoito com as mãos trêmulas e levou à boca, o sabor simples trazendo lágrimas aos seus olhos. O segurança observava tudo em silêncio, com uma expressão que misturava pena e uma estranha satisfação. Por que aquele homem o estava ajudando sem fazer perguntas? Alberto bebeu o café quente, sentindo o líquido descer por sua garganta e aquecer seu interior gelado. Ele olhou para o rosto do segurança e, pela primeira vez naquela noite, sentiu que não estava completamente sozinho. Mas quem era realmente aquele homem que o tratava com mais dignidade que sua própria carne e sangue? O segurança limpou as mãos em um pano velho e finalmente quebrou o silêncio com uma voz rouca. Ele disse que sabia quem Alberto era, apesar das roupas rasgadas e da barba por fazer. Alberto congelou com o biscoito na mão, o medo voltando a percorrer sua espinha. Como um simples segurança poderia saber a identidade de um homem que tentava se esconder? O homem sorriu tristemente e apontou para uma foto antiga colada na parede interna da cabine. Era uma foto da empresa há 20 anos, com Alberto jovem ao lado de vários funcionários, incluindo aquele segurança. A memória atingiu Alberto como um soco, trazendo à tona um nome que ele pensava ter esquecido para sempre: Jorge. O nome saiu da boca de Alberto como um sussurro, carregado de vergonha e surpresa. Jorge assentiu lentamente, confirmando que sua memória não o traía após tanto tempo. Alberto lembrou-se de ter demitido Jorge em um dia de raiva, por um erro que nem sequer havia sido cometido por ele. A ironia da situação era tão grande que quase fez Alberto rir em meio à sua miséria. O inimigo que ele havia criado estava agora salvando sua vida, enquanto seus filhos o deixavam morrer na rua. O que mais ele havia feito de errado em sua busca por poder e sucesso? Jorge se levantou e pegou um cobertor grosso que guardava em um armário atrás da cadeira. Ele entregou o cobertor a Alberto, dizendo que aquela seria sua cama naquela noite. Alberto aceitou o cobertor, sentindo o peso do tecido áspero como se fosse ouro puro. Ele olhou para Jorge, querendo pedir desculpas, querendo explicar, mas as palavras não saíam. Jorge apenas acenou com a cabeça, indicando que não era necessário falar sobre o passado naquele momento. O importante era o presente, e o presente exigia que Alberto descansasse antes que a febre chegasse. Alberto se envolveu no cobertor e se deitou no pequeno banco de madeira dentro da cabine. O chão era duro, mas era infinitamente melhor que o asfalto frio da calçada. Ele fechou os olhos, ouvindo o som da chuva batendo no telhado de zinco da cabine.
Será que ele acordaria no dia seguinte? Ou aquela seria sua última noite na Terra? A mente de Alberto começou a vagar, revisitando os momentos exatos em que cada filho lhe virou as costas. A imagem do portão de ferro do primeiro filho queimava em sua retina como uma marca de fogo. Ele precisava entender como havia criado monstros em vez de homens. A respiração de Jorge era calma e regular ao fundo, um som que trazia uma paz estranha àquele lugar improvisado. Alberto apertou o cobertor contra o peito, buscando calor e conforto em um gesto instintivo. Ele sabia que aquela noite mudaria tudo, mas ainda não sabia o quanto. O amanhecer traria respostas ou apenas mais perguntas dolorosas sobre sua família. Ele adormeceu com o gosto do café e da vergonha na boca, enquanto a tempestade continuava lá fora. O diagnóstico havia chegado em uma terça-feira chuvosa, exatamente como a noite em que agora se encontrava perdido nas ruas. Alberto estava em seu consultório particular, sentado na cadeira de couro que custava mais que o salário anual de Jorge. O médico havia fechado a pasta com um estalo seco que ecoou como um tiro na sala silenciosa. As palavras do especialista eram técnicas, frias, mas o significado era claro e devastador. O tempo de Alberto não era medido mais em anos, mas em meses, talvez semanas se o estresse continuasse. Ele ouviu tudo em silêncio, olhando para as próprias mãos que construíram um império e agora tremiam levemente sobre a mesa. A doença era rara, agressiva, e não havia tratamento que pudesse garantir uma cura completa. O médico sugeriu que ele preparasse seus assuntos, que deixasse tudo em ordem para evitar problemas futuros. Alberto saiu do consultório atordoado, entrando em seu carro blindado sem saber para onde dirigir. A cidade passava pela janela, um borrão de luzes e movimento que não fazia mais sentido para ele. Ele pensou imediatamente em seus filhos, na necessidade de garantir o futuro deles após sua partida. A ideia de transferir as ações da empresa surgiu como uma solução lógica e generosa em sua mente. Ele queria vê-los felizes. Queria saber que eles estariam seguros quando ele não estivesse mais ali. Mas será que a generosidade seria suficiente para comprar o amor deles? Ele convocou uma reunião emergencial com seus advogados naquela mesma tarde, ignorando o cansaço que pesava em seus ombros. Os documentos foram preparados com rapidez, cláusulas e assinaturas preenchendo páginas intermináveis de papel timbrado. Alberto assinou tudo sem ler direito, confiando cegamente no processo legal que ele mesmo havia criado. A transferência foi feita. Os ativos passaram para os nomes de Ricardo, Fernando e Pedro em questão de horas. Ele esperava ver gratidão, esperava ver preocupação com sua saúde em seus rostos. Em vez disso, viu calculismo, viu alívio, viu olhos brilhando com a perspectiva de poder absoluto. Nenhum deles perguntou sobre o diagnóstico. Nenhum deles ofereceu um abraço sincero naquele momento. Eles falaram sobre reuniões, sobre dividendos, sobre como estruturar a nova diretoria. Alberto sentiu um frio na espinha que nenhum casaco poderia aquecer naquela sala climatizada. Ele percebeu tarde demais que havia cometido um erro fatal ao subestimar a ganância humana. A transferência dos bens foi o teste final, embora ele não soubesse disso na época. Ele precisava saber se o amor deles era real ou se era apenas interesse disfarçado de afeto. A decisão de se vestir como mendigo nasceu dessa dúvida cruel que corroía seu peito dia e noite. Ele não queria morrer sem saber a verdade. Não queria levar esse segredo para o túmulo. Preparou as roupas velhas que guardava em um baú no sótão da casa principal. As roupas cheiravam a naftalina e tempo, mas serviam perfeitamente para o propósito daquele teste.
Ele apagou as luzes de sua mansão naquela noite e saiu pelos fundos, sem que ninguém o visse. O plano era simples, brutal em sua simplicidade e doloroso em sua execução. Ele bateria à porta de cada filho e pediria apenas um pouco de comida e abrigo. Se eles o ajudassem, ele revelaria sua identidade e dividiria tudo igualmente novamente. Se eles o rejeitassem, bem, ele já sabia o que precisava fazer com o testamento. A caminhada até a primeira casa foi longa, dando a ele tempo para repensar cada passo daquela decisão. O coração batia forte, não pelo esforço físico, mas pelo medo da resposta que receberia. Ele chegou ao portão de Ricardo e tocou a campainha, sentindo-se pequeno diante da grandeza da construção. O intercomunicador chiou e a voz do filho soou distante e irritada através do alto-falante. Alberto falou seu nome, mas a resposta foi uma negação fria e definitiva. Ricardo disse que seu pai havia morrido, que não havia nenhum pai vivo para aquele mendigo. A mentira doeu mais que o vento frio que cortava seu rosto naquela noite. Alberto se afastou do portão, sentindo-se como um fantasma assombrando a própria família. Ele continuou para a casa de Fernando, esperando que o filho do meio fosse diferente. A esperança é uma coisa frágil que se quebra facilmente sob o peso da realidade. Fernando estava no escritório, rodeado de funcionários que olhavam com curiosidade para o velho sujo. A humilhação foi pública, gritada na frente de testemunhas que anotavam tudo em pranchetas. Alberto saiu dali com moedas no bolso e dignidade nenhuma, limpando a poeira da roupa cara do filho. A terceira casa era a última chance, o último fio de esperança que o mantinha de pé. Pedro sempre foi o mais sensível, o mais carinhoso, o que ligava para perguntar como estava o dia. Alberto acreditava que Pedro seria a exceção, que o sangue dele seria mais grosso que a água. Mas quando a porta se abriu, o olhar de Pedro foi de puro nojo e inconveniência. Ele ofereceu dinheiro para que Alberto fosse embora, para que não atrapalhasse seus negócios. Aquela oferta foi a gota d'água que transbordou o copo da paciência de Alberto. Ele recusou o dinheiro, virou as costas e caminhou para a escuridão, sem olhar para trás. A dor da rejeição do filho mais novo foi a mais profunda de todas, cortando como uma faca cega. Agora, na cabine de Jorge, Alberto revivia cada momento, cada palavra, cada olhar de desprezo. Ele se perguntava onde havia falhado na educação deles, onde o amor se perdeu no caminho. Será que o dinheiro havia corrompido tudo, transformando filhos em credores implacáveis? A consciência de sua morte próxima tornava tudo mais urgente, mais doloroso e mais real. Ele não tinha tempo para corrigir erros, não tinha tempo para ensinar lições tardias. A única coisa que lhe restava era a justiça, uma justiça que ele mesmo teria que administrar. Jorge se mexeu na cadeira, trazendo Alberto de volta ao presente quente da cabine. O segurança olhou para ele com uma curiosidade silenciosa, esperando que o velho falasse algo. Alberto sabia que precisava agir rápido, antes que os filhos vendessem tudo e dissipassem o legado. Ele fechou os olhos novamente, mas agora não para dormir, e sim para planejar. A noite estava apenas começando, e o amanhecer traria uma tempestade diferente daquela que caía lá fora. A memória da porta de Ricardo era vívida, como se tivesse acontecido há poucos minutos e não horas. Alberto lembrava-se do cheiro de grama cortada que vinha do jardim impecável da mansão do filho. As luzes externas iluminavam as colunas brancas da entrada, criando um cenário de filme que excluía a realidade da rua. Ele se aproximou do intercomunicador dourado, instalado no muro de pedra natural. Seu dedo trêmulo pressionou o botão e o som eletrônico ecoou no silêncio da noite. Ele esperou, contando os segundos, ouvindo o próprio ar ofegante através da máscara de sujeira que usava. A voz de Ricardo surgiu distorcida, impaciente.
perguntando o que ele queria naquela hora. Alberto explicou que estava com fome, que não comia nada há 2 dias inteiros. Ele usou um tom humilde, suplicante, o tom de um pai que precisa do filho. A resposta veio rápida, sem hesitação, como se já estivesse preparada a zarane. Ricardo disse que não havia comida ali, que ele deveria procurar um abrigo na cidade. Alberto insistiu, dizendo seu nome, dizendo que era o pai dele procurando ajuda. Houve uma pausa do outro lado, uma pausa carregada de desprezo e cálculo. Ricardo riu, um som seco e sem humor, e disse que seu pai havia morrido no ano passado. A mentira foi dita com tanta naturalidade que Alberto sentiu o chão sumir sob seus pés. Ricardo completou dizendo que não acreditava em mendigos mentirosos que usavam nomes de famílias ricas. Ele avisou que chamaria a polícia se Alberto não saísse dali imediatamente. Alberto olhou através das grades do portão e viu Ricardo no jardim, segurando uma taça de vinho. Ele estava com amigos, todos rindo, completamente alheios ao drama que acontecia do lado de fora. Ricardo levantou a taça em um brinde, virando as costas para o portão onde o pai estava. A indiferença foi mais cruel que qualquer insulto direto que ele pudesse ter gritado. Alberto se afastou do portão, sentindo as lágrimas quentes escorrerem por baixo da barba falsa. Ele caminhava como um sonâmbulo, incapaz de processar a frieza daquele rejection. A imagem de Ricardo rindo com a taça na mão queimava em sua mente como uma marca de ferro. Como um homem podia ter tanto e não oferecer nem um copo d'água ao próprio pai? Alberto continuou andando, as pernas pesadas como chumbo, arrastando-se pela calçada. A luz da lua refletia nas poças d'água, mostrando seu reflexo distorcido e miserável. Ele se perguntou se Ricardo dormiria tranquilo naquela noite, sabendo o que havia feito. A consciência de Ricardo parecia blindada, protegida pelo dinheiro e pela arrogância. Alberto chegou à esquina e parou para recuperar o fôlego, apoiando-se em um poste de luz. O peito doía, não apenas pela doença, mas pela decepção que se acumulava camada sobre camada. Ele precisava continuar, precisava testar os outros 2 antes de tirar suas conclusões finais. A esperança é teimosa, recusando-se a morrer mesmo quando todas as evidências apontam para o fim. Ele pensou em Fernando, que sempre foi mais prático, mais focado em números e resultados. Talvez Fernando entendesse a necessidade de ajudar, mesmo que fosse por imagem pública. Alberto limpou o rosto com a manga da roupa rasgada, tentando recuperar um pouco da dignidade. Ele seguiu em frente, deixando para trás a mansão de Ricardo e seus risos abafados. A cidade mudava de paisagem. Os muros ficavam mais altos, a segurança mais visíveis. Cada passo era uma batalha contra o desejo de desistir e se entregar ao frio da noite. Mas Alberto tinha uma missão, uma última tarefa a cumprir antes de deixar este mundo. Ele precisava saber a verdade, por mais dolorosa que ela fosse para seu coração. A caminhada até o escritório de Fernando foi mais longa, atravessando bairros comerciais vazios. As lojas estavam fechadas, as vitrines escuras refletindo a solidão das ruas desertas. Alberto sentia o olhar dos seguranças das lojas seguindo seus movimentos lentos. Ele era uma mancha na paisagem urbana, um erro que precisava ser corrigido pela manhã. Chegou ao prédio corporativo, uma torre de vidro que arranhava o céu noturno. A entrada principal estava fechada, mas havia uma entrada lateral para funcionários. Alberto bateu na porta de vidro, o som ecoando no saguão vazio. Um segurança interno atendeu, olhando com desconfiança para a figura do outro lado do vidro. Alberto pediu para falar com Fernando, dizendo que era um assunto urgente de família. O segurança hesitou, mas fez uma ligação interna, passando o recado adiante. Minutos pareceram horas enquanto Alberto esperava, tremendo de frio e ansiedade. Finalmente, a porta se abriu
E Fernando apareceu, ajustando o relógio de pulso caro. Ele olhou para Alberto de cima a baixo, franzindo a testa em sinal de repulsa. Fernando perguntou o que ele estava fazendo ali, perturbando o horário de descanso dele. Alberto repetiu o pedido de ajuda, de comida, de um lugar para passar a noite. Fernando suspirou, olhando para o relógio novamente, como se o tempo de Alberto não valesse nada. Ele disse que não tinha nada para dar, que Alberto estava causando um constrangimento desnecessário. Alberto tentou tocar no braço do filho, buscando uma conexão humana mínima. Fernando se afastou bruscamente, como se o toque o queimasse. Ele gritou com Alberto, chamando a atenção dos poucos funcionários que ainda estavam no prédio. Fernando disse que aquele comportamento era inaceitável, que ele estava envergonhando a família. Ele pegou a carteira do bolso e tirou algumas moedas, jogando-as no chão sujo. Fernando disse que aquilo era tudo que lhe valia, que levasse e fosse embora. As moedas tiniram no piso de mármore, rolando para longe dos pés de Alberto. Alberto olhou para as moedas, depois para o rosto duro de seu filho. Ele não se abaixou para pegar o dinheiro, mantendo a cabeça erguida pela primeira vez na noite. Fernando balançou a cabeça, chamou o segurança e ordenou que expulsasse o mendigo. Alberto foi empurrado para fora, voltando para a chuva que caía sem piedade. A porta de vidro se fechou, separando o mundo limpo de Fernando do mundo sujo de Alberto. Alberto ficou parado na chuva, olhando para o prédio iluminado atrás dele. Ele sabia que Fernando o via da janela do escritório, observando para garantir que ele fosse embora. A frieza de Fernando era calculada, estratégica, desprovida de qualquer emoção humana. Alberto virou as costas e continuou andando, a água escorrendo por seu rosto, misturada com lágrimas. Restava apenas Pedro, o último filho, a última chance de redenção para aquela família. A cabine de Jorge era pequena, mas o calor que emanava do aquecedor parecia envolver Alberto em um abraço que ele não recebia há décadas. O cheiro de café passado misturava-se ao odor de óleo de máquina e tecido velho, criando um aroma estranhamente acolhedor para aquele homem acostumado a perfumes importados. Jorge observava Alberto comer os biscoitos com uma atenção silenciosa, sem julgamento, apenas com uma presença calma que desarmava qualquer defesa. Alberto sentia a vergonha queimar seu rosto mais que o calor do aquecedor, lembrando-se de como tratava seus funcionários anos atrás. Ele nunca notava o cansaço nos olhos deles, nunca percebia o frio que sentiam nas portarias durante o inverno. Agora, ele era o funcionário descartado, o homem invisível que só era visto quando incomodava. Jorge quebrou o silêncio novamente, dizendo que guardava aquela foto há 20 anos como um lembrete de resistência. Ele explicou que sabia o dia exato em que foi demitido, uma terça-feira chuvosa como aquela. Alberto fechou os olhos, a memória voltando com uma clareza dolorosa e inevitável. Ele lembrava de ter gritado com Jorge por um erro num relatório que nem sequer era de sua responsabilidade. Naquela época, Alberto acreditava que o medo mantinha a equipe eficiente e disciplinada. Ele demitiu Jorge na frente de todos, humilhando-o para dar um exemplo aos outros funcionários. Jorge nunca se defendeu, apenas pegou suas coisas e saiu de cabeça erguida, deixando Alberto com um gosto amargo na boca que ele ignorou. Por que Jorge não sentia ódio agora, depois de tanto tempo e tal injustiça? Jorge serviu mais café na xícara de Alberto, enchendo-a até a borda com cuidado. Ele disse que o ódio era um peso muito grande para carregar sozinho durante a noite. Jorge explicou que aprendeu na vida que a bondade era a única vingança que realmente funcionava a longo prazo. Alberto sentiu as lágrimas voltarem, quentes e salgadas, caindo sobre o líquido escuro na xícara.
Ele percebeu que havia passado a vida acumulando dinheiro enquanto perdia sua humanidade pedaço por pedaço. Seus filhos tinham aprendido com ele, absorvendo a frieza como uma lição de negócios bem-sucedida. Jorge era a prova viva de que ele havia falhado como homem, não apenas como pai. O segurança apontou para o banco de madeira, dizendo que Alberto deveria tentar dormir um pouco antes do amanhecer. Ele garantiu que ninguém viria incomodá-los naquela parte esquecida da cidade. Alberto deitou-se, puxando o cobertor grosso até o queixo, sentindo o cheiro de lavanda barata que emanava do tecido. O banco era duro, desigual, mas seus ossos cansados agradeceram o descanso imediato. Ele olhou para Jorge, que voltava a ler seu jornal antigo sob a luz fraca da lâmpada pendurada. Alberto quis pedir perdão. Quis explicar que não era mais aquele homem cruel de 20 anos atrás, mas as palavras pareciam insuficientes diante do silêncio confortável que Jorge oferecia. Será que o perdão poderia ser comprado com uma xícara de café e um cobertor velho? Alberto fechou os olhos, ouvindo o tic-tac de um relógio de parede que marcava o tempo passando. Cada segundo era um lembrete de que sua vida estava chegando ao fim, com ou sem reconciliação. Ele dormiu profundamente pela primeira vez em semanas, sonhando com um passado onde ainda era amado. O amanhecer chegou cinzento, com a chuva rebiparado, deixando um silêncio úmido no ar. Jorge já estava de pé, preparando uma chaleira no pequeno fogão portátil do canto. Ele acordou Alberto com um toque suave no ombro, dizendo que havia algo que precisavam discutir. Alberto sentou-se, o corpo dolorido, mas a mente mais clara do que na noite anterior. Jorge disse que sabia que Alberto não estava ali por acaso, que havia um propósito naquela visita miserável. Alberto hesitou. Anchuri se deveria confiar naquele homem que ele mesmo havia destruído profissionalmente. Mas quem mais ele tinha agora, além do inimigo que o acolheu? Alberto confessou que estava testando os filhos, que havia dado tudo a eles e recebido nada em troca. Jorge assentiu, como se já esperasse por aquela revelação dolorosa. Ele perguntou se Alberto sabia que ainda tinha poder legal sobre aquelas ações transferidas. Alberto franziu a testa, confuso, lembrando-se dos documentos assinados no cartório. Jorge revelou que trabalhara como assistente jurídico antes de cair na segurança, entendendo de leis melhor que muitos advogados. Ele explicou que transferências patrimoniais entre pais e filhos tinham cláusulas de revogação por ingratidão. Alberto sentiu um fio de esperança acender em seu peito, fraco, mas resistente. Será que ele poderia recuperar tudo e dar um basta naquela ganância desmedida? Jorge pegou um bloco de notas e anotou o número de um advogado de confiança que não devia nada a ninguém. Ele disse que aquele homem trabalhava pro bono para casos de justiça social e familiar. Alberto pegou o papel com as mãos trêmulas, guardando-o no bolso interno do casaco rasgado. Ele sabia que precisava agir rápido, antes que os filhos vendessem as ações e dissipassem o legado. A doença em seu corpo acelerava o relógio, exigindo decisões imediatas e drásticas. Jorge ofereceu mais café, dizendo que a batalha apenas começava naquela manhã fria. Alberto bebeu o líquido quente, sentindo a força voltar às suas pernas fracas. Ele olhou para Jorge e viu não um segurança, mas um aliado inesperado enviado pelo destino. O mundo havia virado de cabeça para baixo, e ele precisava aprender a caminhar nessa nova realidade. O número do advogado estava escrito em um pedaço de papel amarrotado, manchado de café e gordura de máquina. Alberto segurava o papel como se fosse um mapa do tesouro, a única coisa valiosa que possuía naquele momento. Ele pediu a Jorge que ligasse para o advogado, pois seu celular havia sido desligado para não ser rastreado pelos filhos.
Jorge discou os números lentamente, colocando o aparelho no viva-voz sobre a mesa de metal estreita. A voz do advogado atendeu no terceiro toque, grave e profissional, perguntando com quem falava. Jorge explicou a situação resumidamente, sem mencionar nomes, apenas os fatos jurídicos cruciais. O advogado ouviu em silêncio, interrompendo apenas para fazer perguntas técnicas sobre a data da transferência. Alberto confirmou que havia assinado os documentos há menos de uma semana, sob pressão emocional. O advogado disse que havia uma janela legal de 30 dias para contestar por vício de consentimento ou ingratidão comprovada. Ele explicou que precisavam de provas concretas do abandono material e afetivo dos herdeiros. Alberto sentiu o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros, mas agora com um plano definido. Ele perguntou se gravações de vídeo ou áudio seriam aceitas como prova no tribunal. O advogado confirmou que sim, desde que obtidas legalmente e com contexto claro. Alberto desligou o telefone, olhando para Jorge com uma determinação renovada nos olhos. Ele precisava de mais provas. Precisava documentar a crueldade dos filhos de forma irrefutável. Jorge sugeriu que Alberto continuasse o teste, mas agora com câmeras escondidas nas roupas. Ele tinha um contato que poderia fornecer equipamentos discretos naquela mesma manhã. Alberto concordou, sabendo que estava cruzando uma linha ética, mas justificando pela justiça necessária. Será que seus filhos cairiam na armadilha novamente se tivessem outra chance? Alberto vestiu as roupas rasgadas novamente, preparando-se para sair na luz do dia. A vergonha era menor agora, substituída por um senso de missão e propósito. Ele saiu da cabine, deixando Jorge com a promessa de retornar em algumas horas. O ar da manhã estava fresco, limpando a poluição da noite anterior de seus pulmões. Alberto caminhou até o ponto de encontro, escondido em um beco longe dos olhos curiosos. O contato de Jorge chegou em uma van sem identificação, entregando uma pequena caixa preta. Dentro havia câmeras minúsculas, gravadores de voz e baterias de longa duração. Alberto instalou os dispositivos em seu casaco, ajustando-os para captar áudio e vídeo com clareza. Ele se olhou no reflexo de uma vitrine quebrada, vendo um velho sujo e perigoso. Ninguém suspeitaria que aquele mendigo estava coletando provas para um processo milionário. Alberto voltou para as ruas principais, onde sabia que seus filhos circulavam em seus horários de rotina. Ele precisava ser visto. Precisava que eles o rejeitassem novamente diante das lentes escondidas. A primeira parada foi perto do clube empresarial, onde Ricardo jogava golfe todas as manhãs de sábado. Alberto se posicionou na entrada, visível, mas sem abordar diretamente ninguém ainda. Ele esperou, observando os carros de luxo chegarem um após outro no estacionamento privativo. O coração batia forte, não de medo, mas de antecipação pela justiça que viria. Ricardo chegou em seu carro esportivo vermelho, estacionando com precisão milimétrica na vaga reservada. Ele saiu do veículo, ajustando o terno branco, falando ao celular com arrogância. Alberto se aproximou lentamente, arrastando os pés, chamando a atenção de Ricardo. Ricardo o viu, o rosto se contraindo em uma expressão de nojo imediato. Ele desligou o telefone e caminhou até Alberto, falando baixo para não ser ouvido pelos sócios. Ricardo perguntou o que ele estava fazendo ali, dizendo que já havia avisado para não voltar. Alberto sussurrou que estava com fome, que precisava apenas de um pão. Ricardo riu, dizendo que tinha moedas no carro, mas que não daria nada a um vagabundo. Ele empurrou Alberto levemente, ordenando que sumisse de sua vista antes que chamasse a segurança. A câmera no botão do casaco de Alberto gravava tudo, capturando o desprezo nos olhos de Ricardo. Alberto afastou-se, anotando mentalmente cada detalhe daquela interação humilhante. Um filho era condenado,
Restavam 2 para completar a coleção de traições. Ele seguiu para o centro, onde Fernando tinha sua sede corporativa de vidro e aço. A fila de funcionários entrava pelo saguão principal, ignorando os pedestres na calçada. Alberto posicionou-se perto da porta giratória, esperando o momento exato da chegada de Fernando. O carro blindado de Fernando parou na frente, com seguranças abrindo a porta rapidamente. Fernando desceu, cercado por assistentes que anotavam cada palavra que ele dizia. Alberto deu um passo à frente, estendendo a mão trêmula em direção ao filho. Fernando parou, olhando para a mão suja como se fosse uma arma carregada. Ele gritou com Alberto, dizendo que aquilo era assédio e que ele seria processado. Fernando chamou os seguranças, apontando para Alberto como se fosse um criminoso procurado. Os seguranças avançaram, segurando Alberto pelos braços com força desnecessária. Alberto não resistiu, deixando que o arrastassem para longe da entrada principal. A câmera gravava os rostos dos seguranças e a ordem clara de Fernando para expulsá-lo. Fernando entrou no prédio, limpando as mãos como se tivesse tocado em algo contaminado. Alberto foi solto na esquina, caindo sentado na calçada fria de concreto. Ele respirou fundo, verificando se os equipamentos ainda estavam funcionando corretamente. 2 filhos condenados. Restava apenas o caçula para fechar o cerco. A dor no peito aumentava, mas a adrenalina da missão mantinha Alberto de pé. Ele sabia que a próxima prova seria a mais difícil, pois Pedro era sua última esperança. Pedro morava em um condomínio fechado na Zona Sul, longe do caos do centro empresarial. Alberto chegou lá no final da tarde, quando o sol começava a se pôr atrás dos prédios altos. O segurança da portaria conhecia Alberto de vista, mas não o reconheceu sob as roupas de mendigo. Alberto pediu para entrar, dizendo que era parente de um dos moradores do Bloco 5. O segurança negou, dizendo que precisava de autorização prévia para qualquer visita. Alberto insistiu, dizendo que era urgente, que era o pai do senhor Pedro. O segurança fez uma ligação interna, passando o recado para o apartamento de Pedro. Minutos se passaram, eternos, enquanto Alberto esperava na calçada sob o olhar desconfiado do porteiro. Finalmente, a voz de Pedro surgiu no interfone da portaria, impaciente e irritada. Pedro perguntou quem estava lá, dizendo que não estava recebendo ninguém naquele momento. O segurança informou que era um homem idoso dizendo ser seu pai. Houve um silêncio longo do outro lado, seguido por uma risada nervosa de Pedro. Pedro disse que seu pai havia falecido, que aquele homem era um golpista tentando se passar por ele. Pedro ordenou que o segurança chamasse a polícia para retirar o invasor da propriedade. Alberto ouviu tudo através da porta entreaberta da portaria, sentindo o último fio de esperança se romper. O segurança desligou o interfone e avisou Alberto que precisava sair imediatamente. Alberto não discutiu, apenas virou as costas e caminhou para longe do condomínio luxuoso. Ele chegou a uma praça distante e sentou-se em um banco de madeira gasto, exausto. As provas estavam completas, 3 gravações claras de abandono e crueldade filial. Alberto tirou o celular emprestado de Jorge do bolso e ligou para o advogado novamente. Ele informou que tinha o material completo, que poderia enviar imediatamente por um meio seguro. O advogado disse que seria suficiente para anular a transferência e processar criminalmente os 3. Alberto desligou, olhando para as mãos calejadas que seguravam o aparelho barato. Ele pensou em Jorge, esperando na cabine, o único homem que lhe estendeu a mão. A justiça seria servida, mas o preço seria a exposição pública de sua família destruída. Alberto decidiu que não haveria piedade, pois não houve piedade para ele na chuva. Ele começou a caminhar de volta para a cabine de Jorge, planejando os próximos passos. A noite caía novamente, trazendo o frio que ele conhecia bem agora.
Mas dessa vez, ele não estava apenas sobrevivendo, estava caçando. Os filhos dele achavam que estavam seguros atrás de seus muros e advogados caros. Eles não sabiam que o pai que eles descartaram estava voltando como um fantasma jurídico. Alberto sorriu pela primeira vez em dias, um sorriso sem alegria, mas com justiça. A caminhada foi mais rápida, impulsionada pela certeza do que estava por vir. Ele encontrou Jorge na cabine, que o esperava com uma marmita quente de comida caseira. Alberto comeu em silêncio, guardando as forças para o confronto final que se aproximava. Jorge perguntou se tudo estava pronto, se as provas eram sólidas o suficiente. Alberto confirmou, dizendo que não havia como eles se defenderem daquelas imagens. Jorge assentiu, dizendo que então era hora de preparar o palco para a revelação. Eles precisavam de um lugar público, onde a honra deles pudesse ser questionada abertamente. Alberto sugeriu a sede da empresa, onde todos os sócios e imprensa poderiam estar presentes. Jorge concordou, dizendo que um anúncio corporativo seria a cobertura perfeita para a verdade. Eles passaram a noite elaborando o plano, detalhando cada minuto da execução. Alberto sentia a doença pulsar em seu corpo, lembrando-o de que o tempo era curto. Mas ele não morreria sem deixar o legado correto para quem merecia. O amanhecer traria o início do fim para a fachada de perfeição de seus filhos. Alberto dormiu algumas horas, sonhando com um tribunal onde a verdade reinava soberana. Os três irmãos marcaram um almoço em um restaurante exclusivo no topo de um arranha-céu da cidade. Eles queriam celebrar a transferência completa das ações, sentindo-se finalmente donos do destino. Ricardo chegou primeiro, pedindo uma garrafa de vinho caro para abrir o apetite da vitória. Fernando chegou em seguida, trazendo documentos para começar a venda de alguns ativos imediatamente. Pedro foi o último, ainda nervoso com o encontro do mendigo na porta de seu condomínio. Ele relatou o incidente aos irmãos, dizendo que havia lidado com a situação de forma firme. Ricardo riu, dizendo que mendigos eram um problema crescente na cidade e precisavam ser controlados. Fernando concordou, sugerindo que contratassem segurança extra para proteger suas propriedades pessoais. Eles não sabiam que o mendigo era o pai, que os observava através de lentes escondidas. Eles não sabiam que cada palavra de desprezo estava sendo gravada e armazenada em um servidor seguro. O garçom trouxe os pratos principais, carnes importadas que custavam o salário de um mês de Jorge. Eles comiam com apetite, discutindo números como se fossem pontos em um jogo sem fim. Ricardo propôs que mudassem o nome da empresa, removendo o sobrenome do pai do logotipo. Fernando achou uma excelente ideia, dizendo que a marca precisava de uma renovação moderna. Pedro silêncio, bebendo água, sentindo um desconforto leve no estômago que ignorou. Eles brindaram ao futuro, às novas oportunidades, ao dinheiro que agora era apenas deles. O que eles não viram foi o homem na mesa ao lado, anotando tudo em um pequeno dispositivo. O detetive particular contratado por Alberto estava lá, misturado aos outros clientes do restaurante. Ele vestia um terno discreto, passando despercebido entre os ricos e poderosos. Cada risada dos irmãos era registrada, cada plano de venda era documentado minuciosamente. Eles mencionaram a possibilidade de internar o pai em um asilo se ele aparecesse de novo. Ricardo disse que tinha contatos em uma clínica psiquiátrica que poderia declará-lo incapaz rapidamente. Fernando sugeriu que alegassem demência senil para invalidar qualquer testeamento anterior. Pedro não objetou, apenas concordou com a cabeça, buscando a aprovação dos irmãos mais velhos. O detetive sorriu levemente, sabendo que aquelas palavras seriam a corda que os enforcaria. Ele se levantou após a sobremesa, deixando a mesa sem chamar atenção. O material seria entregue a Alberto naquela mesma noite, completando o dossiê de traição. Os irmãos pagaram a conta com o cartão corporativo da empresa, sem remorso.
Eles saíram do restaurante, entrando em seus carros, sentindo-se invencíveis e intocáveis. Eles não imaginavam que o chão sob seus pés estava prestes a desabar completamente. Alberto recebeu o pacote com as gravações do restaurante enquanto estava na cabine com Jorge. Ele ouviu a proposta de internação psiquiátrica, sentindo um gelo percorrer sua espinha. Eles não queriam apenas seu dinheiro, queriam sua liberdade e sua sanidade também. A decisão de Alberto se solidificou, transformando-se em uma resolução de aço frio. Ele não apenas recuperaria as ações, garantiria que eles pagassem por cada mentira. Jorge viu a mudança no rosto de Alberto, percebendo que a hora da misericórdia havia passado. Alberto disse que marcaria uma reunião geral na sede da empresa para a semana seguinte. Ele convidaria todos os sócios, funcionários e a imprensa para um anúncio importante. Jorge alertou que isso seria uma guerra pública, que não haveria volta depois disso. Alberto respondeu que a guerra já havia começado quando eles fecharam as portas na sua cara. Ele precisava que o mundo soubesse a verdade sobre a família que construiu com tanto esforço. A reputação dele seria destruída, mas a justiça seria feita para os idosos abandonados. Alberto passou o resto da noite revisando as gravações, selecionando os trechos mais impactantes. Ele queria que não houvesse dúvida, que a crueldade fosse inegável para qualquer espectador. Jorge preparou o café final, sabendo que aquela seria a última noite de paz antes da tempestade. Alberto bebeu em silêncio, olhando para a foto antiga na parede da cabine mais uma vez. Ele se despediu de Jorge, prometendo que ele teria um lugar garantido na nova empresa. Jorge recusou o cargo, dizendo que só queria ver a justiça ser feita naquela sala. Alberto saiu da cabine, caminhando em direção ao escritório de seu advogado para preparar a convocação. O sol nascia, iluminando a cidade que ele um dia governou com mão de ferro. Agora, ele retornava não como um rei, mas como um juiz implacável de sua própria linhagem. Alberto decidiu fazer uma ligação para cada um dos filhos, separadamente, na manhã seguinte. Ele usou um número bloqueado, alterando levemente a voz para soar mais fraco e arrependido. Ele ligou para Ricardo primeiro, dizendo que estava doente e queria se reconciliar antes do fim. Ricardo mudou o tom imediatamente, passando do desprezo para uma preocupação falsa e calculista. Ele disse que sempre se preocupou com o pai, que houve um mal-entendido terrível na outra noite. Alberto disse que perdoava, que queria fazer um anúncio importante sobre o futuro da empresa. Ricardo perguntou se haveria mais ações para distribuir, a ganância transparecendo na voz disfarçada. Alberto confirmou que sim, que haveria bônus para quem demonstrasse lealdade familiar. Ricardo prometeu estar lá, dizendo que convidaria a imprensa para celebrar a união da família. Alberto desligou, sentindo o gosto amargo da mentira que estava contando para expor a verdade. Ele ligou para Fernando, repetindo o script de arrependimento e doença terminal. Fernando respondeu com entusiasmo, dizendo que já estava organizando uma festa de boas-vindas no escritório. Ele perguntou sobre os detalhes jurídicos, querendo garantir que tudo estivesse em ordem legalmente. Alberto tranquilizou, dizendo que o advogado estaria presente para oficializar a nova divisão. Fernando disse que seria perfeito, que todos ficariam muito felizes com a notícia. Alberto desligou, anotando a ansiedade de Fernando em garantir sua parte do bolo. Finalmente, ligou para Pedro, que respondeu com um alívio palpável na voz. Pedro disse que chorou a noite toda, pensando que havia perdido o pai para sempre. Ele prometeu que cuidaria de Alberto pessoalmente, que o levaria para sua casa. Alberto sentiu náusea ao ouvir a promessa vazia de cuidado doméstico. Ele agradeceu, dizendo que queria ver todos juntos para um último jantar corporativo. Pedro concordou, dizendo que seria uma honra receber a família unida novamente. Alberto desligou, olhando para o celular como se fosse uma arma carregada.
A armadilha estava montada, e as presas caminhavam voluntariamente para dentro dela. Ele informou ao advogado que o evento estava marcado para 3 dias depois, na sede principal. O advogado confirmou que teria todos os documentos de revogação prontos para assinatura na hora. Alberto pediu que convidassem os principais acionistas e jornais de negócios da cidade. Ele queria plateia, queria testemunhas, queria que a humilhação fosse pública e definitiva. Jorge perguntou se Alberto estava pronto para ver o rosto deles quando a verdade aparecesse. Alberto disse que estava mais pronto do que nunca, que a dor agora era combustível. Ele passou os dias seguintes descansando na cabine, recuperando forças para o confronto final. A doença avançava, mas a adrenalina da justiça mantinha seus olhos brilhando. Ele escolheu uma roupa para o evento, não as de mendigo, mas um terno simples e limpo. Ele não queria parecer uma vítima, queria parecer um homem retomando o controle. Jorge ajudou Alberto a se barbear, deixando o rosto limpo, mas marcado pelo tempo. Alberto olhou no espelho pequeno da cabine, vendo o homem que existia antes do dinheiro. Ele parecia mais humano, mais real, e pronto para dizer adeus aos monstros que criou. O dia do evento chegou, com um céu azul e um sol que parecia zombar da tormenta interna. Alberto entrou no carro do advogado, seguindo para a sede da empresa onde todos o esperavam. Ele segurava um bolso interno do casaco, onde estava o controle remoto para as telas. O carro parou na entrada privativa e Alberto respirou fundo antes de abrir a porta. O saguão estava decorado com flores e faixas de boas-vindas, uma ironia cruel que ele apreciava. Os funcionários estavam reunidos, esperando para ver o velho fundador retornar aos holofotes. Alberto caminhou pelo corredor principal, ouvindo os sussurros de surpresa ao seu redor. Ele não olhou para os lados, focado apenas no auditório principal no final do caminho. As portas se abriram, revelando um salão cheio de gente importante e seus 3 filhos na frente. Eles sorriam, aplaudiam, estendiam as mãos para um abraço que nunca receberiam. Alberto subiu ao palco, ajustando o microfone, olhando para o mar de rostozantes. Ele viu Ricardo, Fernando e Pedro na primeira fila, radiantes com a vitória que imaginavam ter. Alberto sorriu de volta, um sorriso que não chegava aos olhos, gelado e distante. Ele disse que estava feliz por ver tanta família reunida naquele momento decisivo. Ele disse que tinha uma surpresa especial para todos, um convidado honrado que mudou sua vida. Os filhos olharam para os lados, confusos, sem saber quem mais poderia ser importante. Alberto fez um sinal com a mão, e as luzes do salão diminuíram lentamente. Uma tela gigante atrás dele se acendeu, mostrando uma imagem estática que fez o sangue de Ricardo congelar. Era a foto da cabine de Jorge, com Alberto deitado no banco de madeira. O murmúrio na plateia começou, uma onda de confusão e curiosidade crescendo rapidamente. Alberto apontou para a tela, dizendo que aquela imagem era o início de sua nova verdade. Ele disse que antes de falar sobre o futuro, precisava mostrar o passado recente de sua família. Os filhos começaram a se levantar, percebendo que algo estava terrivelmente errado. Alberto pressionou o botão no bolso, e a imagem estática deu lugar a um vídeo em movimento. O som do vento e da chuva encheu o auditório através dos alto-falantes potentes. A voz de Ricardo surgiu clara, dizendo que seu pai havia morrido no ano passado. O silêncio no salão tornou-se absoluto, pesado como chumbo sobre os ombros dos presentes. Ricardo tentou correr para o palco, mas 2 seguranças contratados pelo advogado o bloquearam. Alberto não se moveu, continuando a olhar para os filhos com uma calma assustadora. O vídeo continuava, mostrando a rejeição de Fernando e a crueldade de Pedro em sequência. Cada palavra de desprezo ecoava no salão, destruindo a reputação deles em tempo real. Alberto desligou o vídeo, deixando a tela preta refletir o choque nos rostos da plateia.
Ele se inclinou no microfone e disse que aquilo era apenas o aperitivo da verdade. Ele anunciou que havia um convidado especial que provava que a bondade não morreu naquela empresa. As portas do fundo do salão se abriram novamente e uma figura entrou caminhando lentamente. Era Jorge, vestindo seu uniforme de segurança, mas com a cabeça erguida e passos firmes. Os filhos reconheceram o homem, o rosto deles pálidos como papel ao vê-lo no palco. Alberto apontou para Jorge, dizendo que aquele homem era o único herdeiro moral de seu legado. O auditório prendeu a respiração, esperando a próxima bomba que explodiria aquela tarde. Alberto respirou fundo, o peito doendo, mas a voz firme como aço. Ele disse que agora começava a verdadeira reunião de diretoria da empresa. O vídeo continuava a rodar na tela gigante, mostrando a sequência humilhante da rejeição de Fernando no escritório. O som da voz dele, gritando com o próprio pai, ecoava pelas paredes acústicas do auditório, fazendo alguns acionistas baixarem a cabeça em vergonha alheia. Alberto observava cada reação no rosto dos filhos, registrando a cor desaparecendo das faces deles conforme a verdade se espalhava. Ricardo tentou se levantar novamente, gritando que aquilo era uma montagem, uma falsificação digital criada para destruí-los. 2 seguranças particulares contratados pelo advogado colocaram as mãos nos ombros de Ricardo, impedindo-o de subir ao palco com firmeza educada. Alberto não se intimidou, apenas fez um gesto suave para que o próximo vídeo fosse reproduzido imediatamente. A imagem de Pedro apareceu, oferecendo dinheiro para o pai desaparecer, falando sobre investidores e reputação. Um murmúrio de desaprovação correu pela plateia, mais alto desta vez, como um trovão distante anunciando a tempestade. Pedro cobriu o rosto com as mãos, incapaz de olhar para os colegas de trabalho que agora o julgavam em silêncio. Alberto sentiu uma pontada no peito, mas ignorou a dor física, focado na dor moral que estava corrigindo. Ele sabia que estava destruindo o futuro deles, mas eles haviam destruído o presente dele primeiro. A justiça não era bonita, não era limpa, mas era necessária como uma cirurgia para remover um tumor. Ele pegou o microfone novamente, a mão tremendo levemente, mas a voz saindo clara e projetada. Ele perguntou em voz alta se alguém naquela sala ainda acreditava na integridade daqueles 3 homens. Ninguém levantou a mão. Ninguém ousou fazer um som de apoio aos irmãos condenados pelas próprias bocas. Alberto desligou o projetor, deixando a tela preta refletir as luzes do teto sobre os rostos chocados. Ele disse que aquelas imagens eram apenas a ponta do iceberg, que havia muito mais gravado. Ele revelou que tinha registros deles planejando interná-lo em uma clínica psiquiátrica para tomar o controle total. Um gaspe coletivo saiu da plateia, chocados com a profundidade da conspiração familiar. Ricardo começou a chorar, não de arrependimento, mas de raiva por ter sido pego na armadilha. Fernando olhava para o chão, calculando rapidamente se havia alguma saída legal para aquilo. Pedro parecia o mais destruído, entendendo que havia perdido o respeito de todos ali presentes para sempre. Alberto respirou fundo, sentindo o ar faltar um pouco, mas manteve a postura ereta. Ele não podia demonstrar fraqueza agora, não quando estava tão perto do final daquela jornada. O advogado se aproximou do microfone, ajustando os óculos e preparando a pasta de documentos sobre o pódio. Era o momento jurídico, o momento onde a emoção dava lugar à lei fria e implacável. Alberto deu um passo para o lado, cedendo a palavra para quem sabia traduzir sua vontade em papel. O silêncio no salão era absoluto, apenas o som do ar-condicionado zumbindo suavemente ao fundo. Todos sabiam que o destino daquela família estava prestes a ser selado naquela tarde. Alberto olhou para Jorge, que permanecia na sombra perto da saída, observando tudo com serenidade. Aquele homem simples valia mais que todos os milhões que seus filhos haviam roubado.
A lição estava dada, mas o preço ainda estava sendo cobrado conta por conta. O advogado abriu a pasta e retirou uma cópia autenticada do contrato de transferência de ações assinado semanas antes. Ele começou a ler em voz alta, pausando em cada cláusula para garantir que todos entendessem a gravidade. Ele citou o artigo que previa a revogação imediata em caso de ingratidão comprovada ou atentado contra a vida do doador. A plateia ouvia atentamente, pois aquilo era um precedente raro no mundo corporativo local. O advogado explicou que as gravações apresentadas constituíam prova legal de abandono material e afetivo. Ele declarou que, naquele momento, a transferência de ações estava sendo oficialmente anulada por decisão judicial antecipada. Os 3 filhos gritaram ao mesmo tempo, protestando contra a decisão unilateral do pai. Fernando alegou que os documentos já estavam registrados em cartório e que nada podia mudar isso. O advogado sorriu levemente, mostrando que já esperava por aquela argumentação fraca. Ele revelou que havia incluído uma cláusula de suspensório até a confirmação de conduta moral nos 30 dias seguintes. Esse detalhe havia passado despercebido pelos advogados dos filhos, focados apenas nos valores financeiros. Agora esse detalhe era a corda que apertava o pescoço deles suavemente. Alberto observava a discussão como quem vê formigas brigando por migalhas que não lhes pertenciam. Ele não sentia prazer na ruína deles, apenas um alívio pesado de dever cumprido. O advogado continuou, dizendo que havia mais, muito mais além da simples revogação das ações. Ele projetou novos documentos na tela, mostrando transferências bancárias suspeitas feitas pelos filhos nos últimos meses. Eram desvios de dinheiro da empresa para contas pessoais em paraísos fiscais. A plateia ficou em choque, percebendo que a ganância deles ia além da herança do pai. Eles já estavam roubando a empresa antes mesmo da morte dele ser confirmada. Ricardo tentou correr para a saída, mas foi barrado por policiais que entraram silenciosamente no salão. O advogado informou que um boletim de ocorrência já havia sido registrado com base nessas provas. A situação havia escalado de um conflito familiar para um caso criminal de grande proporção. Fernando caiu na cadeira, percebendo que poderia perder a liberdade e não apenas o dinheiro. Pedro olhou para o pai, buscando algum sinal de piedade nos olhos cansados de Alberto. Alberto manteve o olhar fixo no horizonte, incapaz de oferecer o perdão que eles pediam sem palavras. O advogado encerrou a leitura, declarando que os 3 estavam demitidos de todos os cargos executivos imediatamente. A segurança da empresa foi instruída a recolher crachás e bloquear acessos aos sistemas internos. Foi uma execução corporativa completa, limpa e definitiva na frente de todos os parceiros. Alberto sentiu as pernas falharem um pouco, apoiando-se no pódio para não cair. A adrenalina estava baixando, e o corpo cobrava o preço de semanas de tensão e doença. Mas ele não podia parar agora. Havia uma última coisa a fazer antes de descansar. Ele precisava garantir que o legado da empresa fosse para quem realmente merecia cuidar dele. Ele fez um sinal para o advogado se afastar, retomando o microfone com esforço visível. A plateia percebeu o cansaço dele, e um silêncio respeitoso tomou conta do ambiente novamente. Eles sabiam que estavam testemunhando o último ato de um homem que perdeu tudo para ganhar a verdade. Alberto chamou Jorge pelo nome, pedindo que ele subisse ao palco diante de todos. Jorge hesitou por um instante, ajustando o uniforme simples antes de caminhar até o centro das atenções. Os aplausos começaram tímidos, mas cresceram conforme ele se aproximava de Alberto sob os holofotes. Alberto colocou a mão no ombro de Jorge, um gesto de confiança que valia mais que qualquer contrato. Ele anunciou que Jorge seria o novo diretor-presidente do Fundo Social da empresa. Ele explicou que o fundo seria usado para ajudar idosos abandonados
exatamente como ele havia sido nas ruas. Jorge pegou o microfone, as mãos calejadas segurando o plástico com firmeza humilde. Ele disse que não aceitava o cargo para enriquecer, mas para servir aquela causa nobre. Ele propôs que todo o lucro do fundo fosse revertido para abrigos e cozinhas comunitárias na cidade. A plateia explodiu em aplausos, emocionada com a humildade daquele homem que teve tudo para ser vingativo. Os 3 filhos, ainda no salão, ouviam cada palavra como sentenças finais de exclusão. Ricardo se levantou e caminhou até o palco, caindo de joelhos na frente do pai. Ele chorava alto, implorando por uma segunda chance, dizendo que tinha filhos para criar. Fernando e Pedro seguiram o exemplo, ajoelhando-se no chão frio do auditório em desespero. Eles prometiam mudar, prometiam cuidar dele, prometiam tudo o que não cumpriram antes. Alberto olhou para baixo, vendo os 3 homens que ele um dia chamou de seus herdeiros. Ele sentiu o coração apertar, mas sabia que aquela era a consequência natural das escolhas deles. Ele disse que a porta esteve aberta, que ele bateu e pediu apenas um pouco de água. Ele lembrou que eles ofereceram moedas, segurança e portas fechadas em vez de amor. Alberto disse que o perdão exigia arrependimento verdadeiro, e aquilo ali era apenas medo da pobreza. Ele não podia confiar neles com vidas humanas se não confiaram na vida do próprio pai. Jorge colocou a mão no braço de Alberto, sinalizando que ele já havia feito o suficiente. Alberto assentiu, agradecendo silenciosamente ao amigo que o salvou da solidão. Ele pediu que a segurança retirasse seus filhos do salão com dignidade, sem algemas naquele momento. Os filhos foram levantados pelos seguranças, arrastados para fora enquanto ainda imploravam por piedade. O som dos soluços deles ecoou pelo corredor enquanto as portas se fechavam atrás deles. Alberto respirou fundo, sentindo o ar entrar com dificuldade nos pulmões cansados. Ele olhou para a plateia e agradeceu a presença de todos, dizendo que a justiça havia sido feita. Ele desceu do palco lentamente, apoiado em Jorge, enquanto os aplausos continuavam intensos. Caminharam pelo corredor principal, deixando para trás o império que ele construíra com sangue e suor. O saguão estava vazio agora, apenas eles 2, e o eco dos passos no mármore. Alberto parou na entrada, olhando para a cidade lá fora através das portas de vidro. Ele se perguntou quanto tempo ainda teria para ver aquele horizonte brilhar. A tontura veio súbita, forte, fazendo o chão parecer inclinar perigosamente para o lado. Jorge o segurou antes que ele caísse, percebendo a palidez mortal no rosto do amigo. Alberto tentou falar, mas apenas um som rouco saiu de sua garganta seca. O mundo começou a escurecer nas bordas de sua visão, como se uma cortina fosse baixada. Ele sabia que aquele era o limite, que o corpo não aguentava mais tanta emoção. Jorge gritou por ajuda, e os seguranças correram para trazer uma maca de emergência. Alberto foi deitado suavemente, ouvindo vozes distantes chamando uma ambulância. Ele fechou os olhos, sentindo o movimento da maca enquanto era levado para fora do prédio. O ar fresco da rua bateu em seu rosto, mas não trouxe o alívio que ele esperava. A sirene da ambulância começou a tocar, um som agudo que marcava o fim de uma era. Alberto segurou a mão de Jorge dentro da ambulância, apertando com a força que lhe restava. Ele sussurrou que estava tudo bem, que ele finalmente estava em paz consigo mesmo. A ambulância partiu em alta velocidade, deixando para trás a empresa e os filhos derrotados. O destino agora era o hospital, onde a batalha final pela vida seria travada sem dinheiro ou poder. O hospital estava silencioso quando Alberto deu entrada na ala de terapia intensiva privada. Os médicos trabalhavam rápido, conectando monitores e administrando medicamentos para estabilizar o coração. Jorge permaneceu na sala de espera, segurando o chapéu velho nas mãos,
como uma prece muda. As horas passavam lentamente, cada minuto parecendo uma eternidade de incerteza para quem aguardava notícias. Finalmente, o médico principal saiu, tirando a máscara cirúrgica com uma expressão grave e cansada. Ele disse que Alberto havia estabilizado, mas que o quadro era irreversível devido ao estágio da doença. Jorge perguntou quanto tempo ele tinha, precisando saber para organizar os últimos desejos. O médico respondeu que poderiam ser dias, talvez menos, dependendo da vontade dele de lutar. Jorge assentiu, agradecendo a honestidade brutal que a medicina às vezes exigia. Ele entrou no quarto, vendo Alberto conectado a tubos e fios que mantinham a vida fluindo. Alberto abriu os olhos quando ouviu a porta se abrir, reconhecendo a silhueta do amigo na penumbra. Ele fez um gesto fraco para que Jorge se aproximasse da cama onde estava deitado. Jorge puxou a cadeira para perto, segurando a mão fria de Alberto com as suas mãos quentes. Alberto disse que não tinha medo de morrer, apenas queria garantir que tudo estivesse certo. Ele pediu que o advogado trouxesse os documentos finais para assinatura ali no quarto. Jorge concordou, fazendo a ligação imediatamente para que tudo fosse providenciado com urgência. Enquanto esperavam, Alberto olhou pela janela, vendo as luzes da cidade que ele um dia dominou. Ele disse que aquelas luzes não significavam nada para ele naquele momento final. O que importava era a presença de um amigo verdadeiro ao lado de seu leito de morte. O advogado chegou meia hora depois, trazendo a pasta com o testamento definitivo para ser assinado. Alberto leu com dificuldade, mas confirmou cada linha com um aceno de cabeça firme. Ele deixava toda a fortuna para o Fundo Social, sob a administração de Jorge e um conselho ético. Ele excluía oficialmente os filhos de qualquer benefício futuro, citando as razões já expostas publicamente. Ele assinou o documento com a mão trêmula, deixando a caneta cair sobre o lençol branco após o último traço. O advogado recolheu os papéis, prometendo que tudo seria cumprido exatamente como estava escrito. Alberto dispensou todos, pedindo para ficar a sós com Jorge apenas mais um pouco. O advogado saiu respeitosamente, fechando a porta suavemente atrás de si para deixar privacidade. Alberto olhou para Jorge, com lágrimas nos olhos que não eram de dor, mas de gratidão. Ele disse que Jorge foi o filho que ele nunca teve, mas que sempre precisou ter por perto. Jorge chorou silenciosamente, negando com a cabeça, dizendo que apenas fez o que era humano. Alberto sorriu fraco, dizendo que a humanidade era a maior riqueza que existia no mundo. Ele pediu que Jorge não deixasse o sistema esquecer os velhos nas ruas como ele foi esquecido. Jorge prometeu que aquela seria a missão de vida dele dali para frente, sempre. Alberto fechou os olhos por um instante, respirando com dificuldade crescente no peito. Ele disse que estava cansado, que queria descansar agora, sem pesar na consciência. Jorge disse que ele podia descansar, que tudo estava resolvido e em boas mãos. Alberto abriu os olhos uma última vez,